Bom, pessoal, vamos começar uma aula aí, oitavo ano. A pauta da aula é Independência da América Espanhola, tá? Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre o que levou aí os movimentos de independência. Para entender sobre isso, precisamos relembrar o que é pacto colonial. Pacto colonial era a lei que existia durante todo o período de colonização, em que a colônia era obrigada a comercializar com a metrópole. Então, por exemplo, o Brasil era obrigado a comercializar com Portugal. Ele não poderia comercializar com nenhum outro país. Teria que ser diretamente com Portugal. E a América Espanhola teria que comercializar diretamente com a Espanha. Então, se queria comprar algum produto da Inglaterra, tinha que pedir para algum espanhol comprar e trazer para a colônia, e daí o colono comprar do espanhol, tá certo? Isso daí ele era um movimento chamado era um atravessador, né? Os colonizadores eram atravessadores, né? Então o colono ele pagava mais caro nas coisas que ele queria importar de outro país, e quando vendia, exportava o seu produto, vendia o seu produto para fora, ele tinha que vender para a Espanha, e então a Espanha pagava mais barato, tá certo? Então quando o colono ia vender, ele tinha que vender mais barato, e quando ia comprar, ele comprava mais caro. Antes de tratar da independência da América Espanhola, eu procuro sempre trabalhar aí a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, que ele influenciou esse processo. Mas o CMSP resolveu trabalhar já a América Espanhola, então eu só quero comentar o seguinte, que Napoleão Bonaparte ele invade a Espanha e domina a Espanha, mas não domina as colônias espanholas da América. Então nesse processo o que acontece? Quem morava na América Espanhola, quem era colono na América Espanhola, ou filho de colono, né, descendente dos colonos, ele acabou tendo aí o direito de comercializar com quem ele quisesse. Então, nesse momento, pode-se dizer que foi o fim do pacto colonial, porque a América Espanhola não quis obedecer a Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte ele colocou o irmão dele para ser o rei da Espanha, mas a América Espanhola não quis, ela ficou independente da Espanha durante esse período de invasão francesa na Espanha, tá certo? E o que aconteceu? Eles começaram a vender para quem quisesse comprar, vendia mais caro, sem o atravessador, né? E quando eles queriam comprar alguma coisa, eles compravam mais barato, né? Resultado disso daí foi mais dinheiro no bolso. E então as pessoas ficaram contentes com isso aí. Alguns anos foram assim, tá? E daí quando Napoleão foi derrotado e a Espanha voltou a ser governado pelo rei espanhol mesmo, e eles quiseram fazer valer novamente o pacto colonial, foram aí que os colonos resolveram fazer o movimento de independência, tá certo? Na América Espanhola, já existia nessa época aí de Napoleão, uma elite que nasceu na própria América Espanhola. Alguns deles nunca tinham ido nem à Espanha. Então essa elite, chamada elite crioula, ela não tinha nenhum sentimento de patriotismo com relação à Espanha, mas sim com o território onde moravam, tá? Pode ser na Argentina, pode ser na Colômbia, né? Então o sentimento de patriotismo deles não era com relação à Espanha, mas sim com o território onde viviam. Ui, caramba. Então eles não tinham um sentimento patriótico com respeito à Espanha, mas sim com o território onde viviam, tá? Então quando o governo espanhol quis restabelecer aí o pacto colonial, eles organizaram o movimento de independência, tá? Então o movimento de independência foi comandado pela elite crioula, foi inspirado na Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa dizia o seguinte, que o governo deve governar a favor do povo, né?
e não sugar o povo, né? Era o que a Espanha como metrópole fazia com a América Espanhola. Toda a riqueza na América era levada para a Espanha. Toda a riqueza do Brasil era levada para Portugal, né? Através de impostos, impostos muito altos, né? O imposto, em vez de ser gasto aqui na América, era levado para Portugal, o rei de Portugal gastar lá, e no caso do rei da Espanha, da América Espanhola, levado para o rei da Espanha gastar lá como ele queria, né? Então não era revertido em benefício para a população, tá? E então esse movimento aí ganhou força, tá? E eles conseguiram a independência aí da América Espanhola. Por que a América Espanhola não ficou sendo um país só? Assim como a América Portuguesa ficou sendo um país, que é o Brasil? Porque já os espanhóis, para governar toda a América Espanhola, tinham dividido em 4 vice-reinos. E esses vice-reinos tinham feito um sistema de governo independentes. As pessoas em cada local viviam independentes, um vice-reino independente do outro. Então, quando ocorreu a independência desses locais, cada um quis ficar independente, porque eles tinham interesses diferentes, tá certo? Muito bem. Eu passei para vocês atividades aí e vocês pesquisem no livro aí qualquer dúvida, mas acho que essa aulinha aí deu para dar uma esclarecida a respeito das questões, ok?